Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar a leitura da palavra do Senhor todos os dias antes de dormir. E hoje nós vamos descobrir o que a palavra de Deus diz no Evangelho segundo João, capítulo de número 18. Diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Nós vimos na leitura do capítulo 17 que Jesus fez ali a sua oração sumo sacerdotal, ou oração sacerdotal, como é comumente conhecida. E após então a sua oração sacerdotal, Jesus então se levanta com seus discípulos e vai ali para o ribeiro Cedron. Interessante nós observarmos que esses guardas que chegaram com Judas, se formos olhar pelo que era costume acontecer nestas situações, eram em torno de 300 homens. E aí fica a pergunta: Jesus deveria ser um agitador, um bandido muito perigoso, para que Judas tivesse que levar toda essa gente, em torno de 300 homens, para pegar, para prender a Jesus. Fica algo assim para a gente pensar. Versículo de número 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir a estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Eu fico aqui imaginando a situação dos guardas quando chegam para prender Jesus, e só pela palavra de Jesus dizendo: Sou eu, os guardas caíram. Imagine, se eram 300 homens, mais ou menos 300 homens, imagine 300 homens caindo pela palavra do Senhor. E essa expressão, sou eu, aqui está dizendo sou eu, mas é bem provável que Jesus tenha dito eu sou. Isso é uma conjectura minha. E se ele disse eu sou, é a mesma palavra de revelação que ele falou para Moisés, que ele falou para Abraão. E isso vem mostrar para nós o poder da palavra do Senhor. Só no reconhecimento de Jesus, só em saber quem ele era, quando os guardas reconheceram Jesus ou conheceram a Jesus, tiveram a revelação de quem Jesus era, os guardas caíram. Versículo de número 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Versículo 15.
Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Interessante a gente observar que o sumo sacerdote, Anás, não conseguiu encontrar provas de que Jesus havia feito alguma coisa contra a religião judaica. Porém, eles precisavam de alguém que pudesse condenar. Por isso que Caifás havia dito que alguém tinha que morrer pelo povo. Embora essa afirmação de Caifás tenha a intenção de se livrar de Jesus, na realidade estava cumprindo todo o plano de Deus para a vida de Jesus e principalmente para a nossa salvação. E como eles não tinham como condenar Jesus à morte naquele momento, por causa principalmente da Páscoa, eles precisariam de que a lei romana pudesse dar amparo para eles condenarem a Jesus. Então, até então, Jesus era inocente. Então, para que eles pudessem condená-lo, deveria ser considerado culpado. E somente a lei romana que poderia dar esta sentença para Jesus. Versículo de número 25. Na casa de Caifás estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Eu fico imaginando a situação de Pedro. Prometer para Jesus que iria morrer junto com Jesus, iria dar a vida por Jesus, receber de Jesus que ele iria negá-lo 3 vezes, e aí agora ter a confirmação daquilo que Jesus havia dito. Versículo de número 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. O quartel-general do exército romano era considerado um lugar impuro, pelos judeus, porque era uma habitação dos gentios. E como eles estavam no período da Páscoa, eles não podiam se contaminar entrando num lugar que não era considerado puro. Entretanto, eles estavam dispostos a matar Jesus, a providenciar a morte de Jesus. Poderíamos falar assim: poxa, como é essa história? Eu não posso entrar num lugar impuro, mas eu posso matar alguém que é inocente. Versículo 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse:
que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Essa questão dos judeus falarem que não compete a eles matarem e deixar que a lei romana produzisse a morte de Jesus, tinha a ver com o que estava previsto nas Escrituras. Os judeus, eles matavam os seus condenados por apedrejamento. Entretanto, os romanos usavam a crucificação. E Jesus precisava ser crucificado, pois, para que nenhum osso dele fosse quebrado, como estava previsto na lei, para colocar a responsabilidade da morte de Jesus tanto sobre os judeus como sobre os gentios, e que fosse literalmente levantado, como ele havia dito, que a morte dele, ele seria levantado. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui nós vemos uma dúvida de Pilatos com respeito ao reinado de Jesus, mas nós notamos claramente que a intenção de Pilatos é provar que Jesus poderia ser um rei de algum povo que pudesse ser rival político de Roma. E quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, Pilatos observa que na realidade Jesus não causaria nenhum dano a Roma, político, assim dizendo. Então ele, provavelmente nesse momento, ele resolveu deixar Jesus livre, mas ele tinha aí o seu compromisso com os judeus, e ele continua inquirindo a Jesus. Versículo 38, perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Fica bastante claro que Pilatos não considerou Jesus culpado. Entretanto, ele não teve coragem de impor a sua convicção de que Jesus era inocente e devolveu a responsabilidade para os judeus. Entretanto, como os judeus queriam matar Jesus, eles entenderam que esta devolução da autoridade de Pilatos para os judeus significava que Pilatos havia condenado Jesus. E por causa disso, os judeus então resolveram matar a Jesus. A ideia principal que deve ficar aqui para nós é que os planos de Deus não podem ser frustrados. E pelo plano de Deus, Jesus tinha que morrer. Pelos planos de Deus, a culpa da morte de Jesus tinha que cair sobre os judeus e sobre os gentios. E o plano de Deus não foi frustrado. Nesta noite, nós possamos ter esta certeza de que, com os planos de Deus não sendo frustrados em nenhum momento na vida de Jesus, podemos acreditar também que na nossa vida, em nenhum momento, os planos de Deus serão frustrados. O que nós fomos concebidos para fazer,
iremos fazer. Estaremos sempre tendo a mão de Deus a nos guiar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelas lições aprendidas na leitura de hoje. E principalmente, ajuda-nos a manter firme a nossa palavra, naquilo que prometemos, naquilo que falamos que vamos cumprir com respeito à obra do Senhor. E que na hora de mostrar quem verdadeiramente somos, principalmente diante de outras pessoas que não creem da mesma forma que nós, possamos ser firmes e termos coragem de admitir a quem servimos. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Se você tem sido abençoado pelas leituras que temos feito durante todos esses dias, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para que todos possamos ser fortalecidos no Senhor, principalmente no testemunho que devemos dar a respeito do Deus maravilhoso a quem servimos. Quero desejar a você uma boa noite e amanhã estejamos de volta, se Deus quiser, para continuarmos a leitura da palavra do Senhor.